Então, apresentando a professora Lourdes Blaut para vocês hoje. A Lourdes Blaut é, para quem não conhece ainda, né? Ela é artista visual, professora e pesquisadora. Tem formação em artes visuais. é, desculpa, gente. Tem formação em artes visuais pela Universidade Federal, em artes visuais, mestrado e doutorado em poéticas visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio realizado na Sorbonne Paris 1, França. É membro do Conselho Nacional Francês de Artes Plásticas. A Lourdes participa de exposições individuais, em bienais, em mostras coletivas, realizadas tanto no Brasil quanto no exterior. Além de inúmeras publicações, ela tem um livro publicado pela editora da URGS sobre gravura, chamado Marcas, Passagens e Condensações. A Lourdes também atuou por mais de 47 anos, né, no ensino superior como docente de disciplinas práticas de ateliê e teóricas, entre elas seminário de produção textual e visual, e sobre a prática, né, em ateliê e também em projetos de graduação. Essa prática da Lourdes, então, dentro dos ateliês, durante todo esse período, foi indicado, ela começou a ver as dificuldades técnicas que os alunos possuíam, e nesse sentido, então, veio a ideia dessa aula de hoje, né, de escrita para artistas, onde a gente também vai tratar um pouco sobre a escrita reflexiva, né? Então, Lourdes, muito boa noite, seja bem-vinda. Entrego a aula para você nesse momento. Então tá, boa noite a todos. Obrigada, Fabiane, pelo convite também de estar participando aqui dessa aula, né, promovida também pela Studium, né, e agradeço também toda a tua parceria e coprodução nas nossas atividades, né, que a gente tem trabalhado junto e muita coisa que a gente não faz sozinho, principalmente essa questão tecnológica que às vezes a gente se embanana um pouquinho. Mas, enfim, eu estou muito feliz, assim, de estar aqui. Estou vendo muitas pessoas que eu já conheço, que foram meus alunos, e outros nem tanto, né? Não conheço, mas é um prazer estar aqui. Bem, a ideia da aula de hoje justamente surgiu, dessas minhas observações, né, em relação a algumas dificuldades dos artistas, porque eu também tenho feito curadorias e, enfim, várias questões que eu vejo que às vezes não são, às vezes o artista não presta atenção para esses detalhes, né? Parece o trabalho, lógico, não vai substituir, não substitui essas questões técnicas que eu chamo atenção, mas é também importante para a qualificação do artista. Às vezes o artista tem um trabalho maravilhoso, mas ele subestima essa parte, mas quando a gente faz curadorias, às vezes a gente precisa realmente desses dados. Então, eu vou falar um pouco dessa mini bio, a ficha técnica, como escrever textos para galerias, editais, e essa diferença também entre textos reflexivos, em relação à própria produção poética também, em relação ao texto crítico. Eu não sei se a Fabiane comentou, mas vocês podem deixar as perguntas no chat, que ela vai anotar as perguntas, então, para o final da fala, para não interromper o ritmo da aula, tá bem? Combinado. Então, pode passar adiante, né? Então, o que que precisa incluir numa mini bio, né? Às vezes a gente acha assim, às vezes a pessoa coloca, como eu falei, participei de uma curadoria recentemente, onde a gente elencou vários artistas e a gente pediu esses dados. E as pessoas não souberam, a maioria não soube como se colocar, né? Então, claro que vai depender do objetivo, né, de escrever essa mini bio, né? Então, claro que você vai ter que colocar questões assim, para quem vai ler, né? O seu perfil, o que que você precisa convencer, né? Mas ao mesmo tempo,
Precisa ser objetivo, com informações, às vezes mais detalhadas, que essas em si, quando é um edital, um currículo mais, né, mais longo, aí sim você coloca essas outras informações. Pode passar. Então, o que que deve constar? Primeiro, nome artístico, nome completo, a formação, né, do que você considera que é mais importante para você, né? O tema da pesquisa aí entra, às vezes, a dificuldade de ser sucinto do que se trata o trabalho, né? Qual é o cerne da questão do teu trabalho? Aqui eu fiz uma escrita hipotética, né? Trabalha, né? Ou seja, você está falando, se colocando trabalho ou trabalho, depende, com questões pictóricas relacionadas a processo de opacidades e luminosidades da cor e como essas se articulam no espaço da pintura. Por exemplo, né? É um exemplo só. Então, às vezes, é uma mini bio de 5 linhas. Então, você tem que ser muito preciso e aquilo que é importante que vai chamar a atenção de quem recebe ou quem vai ler a sua mini biografia, né? Também pode se colocar prêmios, destaques de exposições, né? Se participou de alguma coisa mais importante. Então, sempre tem que ser bem objetivo. Às vezes eu participo, quero uma mini bio de 5 linhas, às vezes é 7 linhas, às vezes é 10, então tudo vai depender, né, também da intenção, né, ou para onde que é enviado. Pode passar. Então, aqui tem 2 exemplos, assim, muito simples, né? Assim, são hipotéticos, assim, a artista visual, professora, né? Coloca a cidade em que nasceu ou que reside, né? Ah, a formação. Aí, de novo, eu coloquei essa questão que eu li há pouco, né, que eu falei há pouco, sobre questões pictóricas. Aí, como é um pouquinho a mais, as imagens resultam de suas vivências do Pampa, da região sul do Brasil. Realiza exposições individuais e coletivas em espaços culturais e galerias de arte. Se dá espaço, você reduz alguma coisa aí, ou então, né, são coisas muito básicas, né, mas enfim. Aí a outra mini bio já tem, é um pouquinho diferente, porque aí já coloca que tem publicação, que realiza curadorias, atua na pesquisa artística, na área da fotografia, gravura, livro de artista, instalação, gravura alternativa e menos tóxica, que então já tem uma informação a mais, porque há uma pesquisa em várias áreas, né? E aquela de outra ali, não, trabalha mais com questões da pintura mesmo, né? E aí, enfim, ali participa de exposições individuais, coletivas internacionais e nacionais e obras em acervos. Enfim, isso, por exemplo, se é considerado importante. Então, textos para galerias, editais e clientes. O que tem que constar? Então, se eu vou fazer um pequeno texto para uma galeria de arte para me apresentar. Então, aí, quando é para um cliente, é claro que você tem que ser, o texto também tem que ser bastante objetivo, dependendo do cliente também. Às vezes, o cliente quer uma informação a mais, né? Alguma questão do trabalho, da técnica, mas, basicamente, o importante é que você tenha propriedade para falar do que se trabalha a tua pesquisa artística. Então, aqui eu coloquei um trabalho meu. Então, na verdade, assim, o que realmente te interessa como enquanto
trabalho artístico e fazer breves comentários gerais sobre o assunto. Senão vai, às vezes o cliente não quer saber uma lista enorme do que você faz, o que deixa de fazer, ou uma questão técnica. Às vezes não, ele quer uma coisa mais precisa, né? Então, no caso aqui, foi colocado da onde vem esse trabalho, né? Então, né, o que que eu considero em relação a são trabalhos que eu denominei de ardosas, né? Tem uma questão relacionada à ação milenar do tempo, e falo, assim, brevemente da gravura, mas também, né, no caso da técnica, e o que que eu busquei ressignificar, né, um elemento da natureza, e a partir da, de fotos de calçadas, por exemplo, uma superfície onde a gente pisa. Então, é um texto breve. Acho que dá uma boa informação sobre o trabalho. Então, textos para galerias e editais de exposições. O que que é importante, né? Então, quando hum, dependendo também do edital, eu participo muito de editais no exterior, e geralmente em geral, tem uma temática, e no caso aqui foi um trabalho feito com uma exposição chamando cartografia, né? Então, cartografias, né, na França. Então, aí sim, você precisa descrever um pouco mais, porque o que que acontece? Nesse edital, eles, digamos, exigem que você trabalhe a partir da temática sugerida e também descreva a tua proposta de trabalho. E aí vai para uma seleção se vai ser aceito ou não, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. E, em geral, também tem um número de linhas, ou às vezes são palavras, também número de palavras. Então, são questões que a gente precisa tomar conta. Na verdade, se é para um edital maior, por exemplo, agora a gente tem muitos editais abertos, né? E aí, claro que você vai ter que desenvolver de uma forma mais aprofundada seu texto e aquilo que realmente vai ser apresentado na exposição. Então, às vezes, é assim, é o número de trabalhos, dimensões, como é que vão ser apresentados, né? E tem também planta baixa, então tem várias questões, mas também aí você precisa falar com propriedade da sua investigação realizada, da sua pesquisa realizada em relação às imagens que vão ser apresentadas naquele edital. Então, aqui também até estou mostrando um edital que eu participei, foi do Instituto Goethe, então ali sim também tinha um edital mais completo, e aí sim, descrição de todo, bem mais detalhado. Então, vocês vejam a diferença quando um texto tem que ser mais objetivo, mas ele tem que ser preciso, você tem que, digamos, apontar para o centro da questão do teu trabalho, e quando é uma outra, você também, mas vai ter um desdobramento maior, e você vai, então, relatar de onde vem o trabalho, o que que importou também para a realização, né? O que que significou realizar a determinada temática para uma determinada exposição. Acho que pulou um, não? Então, outra questão que eu vejo que é bem importante, mas lógico, isso também, como eu falei no início, não vai determinar o trabalho, qualifica o trabalho, mas a qualidade do trabalho é outra questão, né? Mas assim, no sentido de como você vai apresentar. Às vezes a gente já tem ido em exposições e tem que ter uma coerência também em relação ao que você vai com a fichinha.
que vai ao lado do trabalho, dependendo, ou abaixo, depende muito da questão conceitual, estética, e mesmo se você está falando de coisas do lixo cotidiano, sei lá, enfim, e aí você bota um papel que não tem nada a ver na parede, entende? Ou não coloca de uma forma adequada, ou, enfim, né? Não tem aquele cuidado. Isso, para mim, fala muito, né? Principalmente eu tenho uma certa exigência quando eu vou numa exposição. É claro que primeiro eu olho o trabalho, a obra, e depois eu vou ver na ficha técnica, né, o que que consta, o título, quem é o autor, o título da obra, enfim, quando foi realizada. Então, tem algumas coisas que são importantes. E às vezes eu tenho me deparado também, como eu sou muito chata nisso, com coisas erradas. E aí eu chamo atenção, às vezes até do local onde está sendo exposto, né? Então, nesse caso, né, no local de exposições, as, as pessoas vão apreciar o trabalho, né? Enfim. E às vezes, como vocês viram ali no slide anterior, ela passou muito rápida, ali tem uma breve descrição daquele trabalho. O que que consiste aquele determinado trabalho, né? O que que significa? Então, isso é também importante. É claro que quando você vai organizar uma exposição, você não vai colocar isso em todos os trabalhos, mas em alguns é interessante colocar uma breve explicação, né, do que se trata daquele trabalho, né? Então, e aí, nesse sentido, né, quando, né, no caso, em museus, ou enfim, exposições, né, elas também, essas fichas, elas vão permitir que o público identifique aquela criação, né? Compartilhe informações, às vezes um breve texto explicativo em alguma, depende, às vezes, ou num canto do trabalho, depende muito da configuração da própria exposição. Então, aqui as fichas técnicas. Então, não importa qual é a linguagem, enfim, né? Autor, título, ano. Isso aqui também é uma questão, assim, que a gente vê que as pessoas fazem uma confusão, sabe? E colocam, é primeiro isso e aquilo. Não, tem uma sequência também. Primeiro, o autor, né? No caso, o artista, o título, ano da obra. Tá? Isso é bem importante. Depois vem a técnica, e depois a dimensão. E eu chamo a atenção do seguinte: aqui no Brasil, nós colocamos primeiro a altura e depois a largura, tá? É um L. Na Europa, por exemplo, é o contrário. A gente coloca primeiro a largura, depois a altura, é o contrário. E eu verifiquei que nos Estados Unidos é igual que a gente usa também. É claro que também, dependendo da técnica, você vai descrever um pouquinho mais, né? Lápis aquarelável, pastel seco vai descrever um pouco mais. Se é uma fotografia, às vezes também o tipo de papel utilizado, enfim. E aí entra uma questão também, a edição. Às vezes uma fotografia tem uma edição, assim como a gravura, ela é numerada, e às vezes o artista, no caso, assina no verso, nem sempre é, né, na frente, depende. Da gravura também sempre vai o número da edição. Pode passar. Aqui também, aqui eu peguei na internet, né? Até para observar se essa questão da sequência. Então, é o nome do artista, o título, ano da obra. E depois a descrição. Não precisa botar técnica, só escrever acumulação de detritos em caixa de plástico e madeira, né? Tal, dimensões tais, né? Quando é uma obra tridimensional, no caso, uma escultura, às vezes é sempre colocado as dimensões também tridimensionais, né?
Essa também, isso eu peguei num site ali. Por exemplo, aqui tem uma obra da Louise Bourgeois, né? Que foi apresentada no Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha. Então, ali tem, aqui no caso, o ano dela, né? Como ela é falecida, Louise Bourgeois, ano, tempo. O título original, ano 99. Depois a descrição, né, do que é feito aquele trabalho, daquela escultura, né? Esse outro aqui já coloca o peso, né? Às vezes coloca-se peso também. E outra coisa também que a gente precisa chamar atenção, sempre colocar as medidas em centímetros, tá? Então, no caso aqui, eu também tirei isso do site da Fundação Iberê, e aí tinha uma explicaçãozinha embaixo, com 3,50 metros de altura, pesando 700 quilos, a obra é uma coleção, tarará, é a primeira de 6 aranhas, né, produzidas pela artista a partir, quer dizer, ela fez uma pequena série, e aí provavelmente também tem uma identificação de qual é dessa série. Outro trabalho, também da Sandra Rey, não tem medida, então não consigo imaginar, posso imaginar o tamanho, então às vezes é importante também colocar a medida, ou então como é um trabalho de foto, de um trabalho que é a partir do digital, e isso pode variar de tamanho, então é uma questão, né? Por exemplo, a obra da esquerda. Mas também ali tem uma pequena descrição, que é uma imagem digital a partir de recortes de plantas e vegetais. Impressão fotográfica montada em caixa de acrílico mais árvore desidratada e suporte de aço potente. Então, é bem uma descrição. Essas coisas parecem assim tão básicas, mas as pessoas às vezes esquecem, né? E eu acho que para quem olha para o espectador, o peso quando você vai enviar para uma galeria ou para um cliente, é importante constar esses dados. Aqui eu encontrei, é raro isso, mas eu encontrei essa fotografia que é numerada pelo Thomas Farkas. Então, aqui também ele coloca, eles estão reeditando, eu vi no site também que eles estão reeditando essa foto. Mas, enfim, é uma gelatina de prata, parará, parará, tamanho e a edição. Uma instalação também, né, no caso do Sergipe Importante, vista de uma instalação realizada no ano tal, né, elementos utilizados, papéis celofanes, parentes com alfinetes de mato, peças de montagem de quebra-cabeça, enfim, tem toda uma descrição do que consta essa instalação. Pode passar. Aqui é a mesma coisa, né? Sempre ah, tem essa questão, título, ano, técnica. E aí ele ainda coloca 13 folhas montadas, a xilogravura com adição de pintura em 13 folhas, né, montada em linho, e as dimensões. Uma outra questão também é quando é um vídeo, e aí sim consta em vez das medidas, o tempo, tá? Tempo em minutos e segundos. E aqui eu achei interessante também, busquei no site, no YouTube, uma descrição do que trata essa performance que a Marion Velasco fez, que foi, né? Então, vai ter toda uma descrição. Então, a gente já olhando o vídeo, tem uma breve informação para o espectador que não conhece o trabalho, eu acho isso bem importante também. E aí também quem colheu as imagens, enfim, tem o nome de outros. Então, essa relação da ficha técnica
Também sempre tem que se colocar de uma forma discreta, né? Perto da obra, às vezes é colocado no lado direito, no canto, dependendo da configuração da obra, do espaço, enfim. Então, essa função da ficha técnica, eu acho que valoriza, acho que é essa questão profissional, para quem quer se apresentar, né? Valoriza o trabalho, vai fornecer justamente as informações para o público, vai, né, profissionalizar a expografia e também vai auxiliar profissionais, por exemplo, de arquitetura e design, para pensar em seus projetos quando eu tenho todos os dados corretos. Dá trabalho para quem é artista, eu sei como é que é. Então, às vezes a gente, ai meu Deus, tem que botar tudo isso aí, mas enfim, faz parte. Bom, entramos agora nos textos com a fala do artista. Aí nós vamos entrar numa outra questão. Então, os escritos de artistas são tão importantes atualmente, e não só atualmente, se a gente vai olhar uns tempos atrás, assim, desde Leonardo da Vinci, ele já escrevia sobre seu trabalho. Depois, outros grandes artistas, as cartas do Van Gogh, Kandinsky, enfim, o próprio Cézanne, ele escrevia sobre as suas inquietações relacionadas ao trabalho. Então, tudo isso é tão importante porque o artista tem propriedade do que ele está falando e também auxilia para quem, por exemplo, vai fazer uma curadoria de uma exposição. Então, essa é muito importante. Então, o artista conseguir falar das suas vivências, das suas interações, o que que ele aborda, enfim. Eu estive esse fim de semana numa exposição em Porto Alegre, então, tinha vários textos de teóricos e tinha um bem destacado, bem grande mesmo, da fala do próprio artista. É outra coisa, porque o teórico ele trabalha diferente. Ele vai fazer o seu texto, a sua reflexão, a partir das indicações, ou enfim, da escrita, da fala do próprio artista. Isso vai dar uma outra conotação para o trabalho. Então, aqui tem é uma obra que eu peguei no site também, da Ocle Galeria, né? São pinturas do Clóvis Martins Costa, mas não tinha medida, então isso me incomodou um pouco, porque eu queria procurar, mas que tamanho tem essa obra? Então, às vezes, me parece que é uma obra grande, mas a gente não tem ideia da dimensão. E aí tinha também uma reflexão escrita pelo próprio artista. Busco criar um diálogo com a história da pintura, pensando a mesma como um arcabouço de imagens, de apropriação do meu processo criativo. Então, olho bastante atenção à paisagem e a questão da pintura ao longo da história. Então, vejam assim, e aí depois tinha ali também um texto do curador, que era que buscava elementos dessa fala do artista para desenvolver também a sua escrita. Então, de novo, eu reforço da importância do artista falar do seu trabalho com propriedade. Não é falar coisas muito pessoais, não é isso, é falar do trabalho. Essa que é a diferença. Aqui, por exemplo, um texto aqui no caso que eu também peguei no site da Sandra Rei, um trabalho. Então, aqui a fala dela, né? Nesse trabalho, o que ela está apresentando? A ideia de casa nua, né? Então, ela descreve como é que esse trabalho surgiu, né? Então,
por que que ela inseriu essas palavras, o porquê ela escolheu, da onde vêm essas palavras que ela se apropria de um jogo infantil, de alfabetização. Então, são questões bem importantes também o artista se colocar, né? Então, onde se encontra a casa? Cadê a lua nas imagens mostradas? Eu, pessoalmente, fui tão impactada por essa obra, porque ela é bem grande, tem 2,30 m por 3,40 m, então é, é grande mesmo, e eu fiquei impactada justamente por essa questão da palavra estar inserida em uma imagem, mas a imagem contradiz o que está escrito. Então, acabei escrevendo um artigo sobre essa questão do que o próprio artista estava me dando como referência, e a própria imagem, lógico, para falar desse trabalho. Inclusive, foi publicado o artigo. Então, esses escritos, no caso, as suas falas, né, podem oscilar entre as experiências pessoais em relação ao trabalho, no caso ali, que a gente viu agora. Ela fala dessa experiência pessoal de deslocamento entre paisagens, e ela vai buscando essas paisagens e vai colocando, né, aquelas palavras, trazendo também as suas questões, suas necessidades, seus problemas estéticos, seus questionamentos e interrogações teóricas, né? Então, é bem isso, né? A fala do artista. Então, como os seus textos podem apontar a definição de suas intenções ou a direção que você pretende dar com determinado trabalho, né? O que que vai tornar esse seu trabalho especial, significativo, né? Quais são, o que te move, né? Às vezes a gente fala, o que te inspira, não é aquela inspiração que cai do céu, mas aquela inspiração, o que te move, o que te alimenta, né? A partir de leituras, de visitas em exposições, são vários, olhar o trabalho de outros artistas, então são vários elementos que vão nos enriquecendo e a gente vai construindo também né, no caso, um imaginário poético. Aqui, então, nós trouxemos essa questão. Qual é a diferença entre o escrever reflexivo sobre a própria prática da arte e um texto teórico de curador ou de um crítico? É justamente isso, que o escrito do artista é a voz e a fala do artista, que são fundamentais, principalmente na arte contemporânea, onde as pesquisas, as investigações ou as questões, né, são bastante diversas. Então, por exemplo, se eu vou falar no período moderno, né, no cubismo, bem, havia uma leitura, por exemplo, que um teórico fazia a partir de questões colocadas pela orientação da época, né? Questão teórica da época. Atualmente, não. É, então é muito importante o artista falar das suas buscas, né? Suas reflexões, e isso faz com que os teóricos, como eu já comentei, possam trazer ou ampliar a leitura, né, a partir do trabalho para trazer questões conceituais e teóricas sobre a arte. E acho que os conceitos também são dados pelo próprio artista, do que ele investiga. Então, quando a gente fala de uma fala do artista, seria a fala em arte, sobre o percurso do processo criativo. Nós vimos bem claro no exemplo dado ali pela Sandra Rey, o percurso que ela fez para criar aquele trabalho. E aí, do outro lado, que seria o lado do teórico,
ele vai falar do quê? A partir do percurso e de sua história, né? A partir da obra concluída, a partir da estética da obra. Entende essa diferença? Então, o artista não precisa fazer grandes elucubrações teóricas, não é essa a questão. São alguns artistas até fazem, mas não é o caso, né? Então, aqui eu tenho um trabalho do Basquiat, né, no caso, na realidade foi um grupo que fez uma série de trabalhos que, a partir dessa inspiração do Basquiat, e ele falava assim, não pense em arte enquanto estou trabalhando, tento pensar na vida. E hoje a gente traz muito, né, a obra de arte contemporânea traz muito essas reflexões sobre a vida de diferentes maneiras, né? E ali já é uma fala, uma outra fala que de um teórico que está comentando a influência do Basquiat, né, no campo da arte. Se a gente vai pensar, depois vocês me digam isso e coloquem as suas questões, que a gente, né, em geral, o artista tem um certo embaraço quando é chamado para falar de seus próprios trabalhos, tem essa fala que os trabalhos deveriam falar por si mesmos, se forem trabalhos válidos, até certo ponto, sim. A obra tem que falar por si. Quando eu vou olhar uma obra, como eu digo assim, eu observei a obra, eu fui impactada por aquela obra, ela diz alguma coisa. Mas é tão bom quando a gente tem algo a mais, amplia também a nossa própria leitura, né, enquanto espectadores, né? Então, na verdade, é isso que a gente precisa fazer. Pode passar. Então, o curador, né, quando ele apresenta um texto curatorial a partir de uma exposição ou a partir de um conceito, uma ideia, que é o que permeia o trabalho artístico. Então, uma curadoria sempre é um recorte, no caso, da obra do artista, né, e uma série de trabalhos que vão ser apresentados e ele vai então desdobrar no texto os conceitos a partir da produção artística relacionado com referenciais teóricos e estéticos. E aí sim que a gente fala que é a escrita sobre arte. O artista faz a escrita em arte, em processo, aquilo que instiga, aquilo que me movimenta, né? Aqui nós temos um texto feito por mim e pela Fabiane, né, recentemente a gente fez essa curadoria, aliás, tem exposição em Porto Alegre ainda, sobre ruídos da natureza, da Márcia Rosa. Então, primeiro, o que que a gente fez? A gente pesquisou a artista, leu sobre as falas dela, conversamos com ela, fomos para o ateliê, então, fizemos esse recorte no trabalho dela, e depois nós, como iríamos fazer a curadoria, discutimos, chegamos no título da exposição. Claro que a gente conversou com o artista para ver se poderia ser, né? Então, sempre tem essa questão de enfim, de estar atento ao que o artista quer dizer pela sua obra. Às vezes, né, a gente, não sei se vocês já viram, mas a gente já via muito, eu acho que hoje as curadorias, as coisas estão mais próximas do artista. Eu acho que o artista está falando mais. Sempre falou, mas agora eu acho que está falando mais, porque são mais próximos daquilo que a gente realmente vê. Então, claro que um filósofo vai trabalhar com outras questões, vai lá para outro mundo, mas às vezes, né, para a gente que quer entender, quer se aproximar mais do trabalho,
essa escrita é bem importante, né? De ser mais próxima, porque tem a fala do artista. Então, tem essa escuta que o curador ou, né, faz a partir da obra. Então, os textos críticos, ou seja, é isso que eu estou comentando, né? Que então, os escritos de uma obra, de um artista, são a partir desse olhar sobre a arte. Então, às vezes, entra um conceito filosófico, articula um determinado momento histórico, né? Ou então articula com alguma discussão em obras de outros artistas. Então, isso também é importante, de eu ver quem são com quem às vezes eu gosto de falar quem é a minha tribo, com quem o meu trabalho se articula, quais artistas com que o meu trabalho articula, né? E é tão importante também olhar obras de outros artistas, porque isso também vai nos alimentar e ampliar também a leitura do nosso próprio trabalho. Aqui tem um texto, por exemplo, do Dominique Chateau, que é um crítico de arte, né, professor da Universidade de Paris, e o texto é a Poética da Recriação sobre um autorretrato do Francis Bacon. Então, ele já começa, segundo uma maneira reflexiva de abordar o pintor, o autorretrato, tarará, como a maioria das obras, representa uma figura borrada, né? Então, ele vai descrevendo e fazendo uma relação com outras questões que ele considera importante, né? Nessa leitura enquanto crítico de arte. Então, ele vai fazer uma crítica sobre esse trabalho. Pode um crítico de arte não gostar do teu trabalho, ou enfim, não é questão de gostar ou não, ou ele tem um olhar diverso, diferente, né, do teu trabalho, e ele tem esse direito também, né? Mas você sabe o que quer com o trabalho, vai, né, enfim. E aqui tem uma fala do Bacon. Quando me dizem que meus quadros são perturbadores, sempre me pergunto se a vida não é mais perturbadora, pungente e chocante. Gostaria tanto de conseguir agarrar um instante dessa realidade, como com tudo o que esse instante contém de subjetividade e encerrá-lo num quadro. É a fala do artista, né? Entende? Então, e o crítico já vai lá ver, ele vai falar diferente, né? Daí ele vai falar de outra maneira, trata-se de enxertar o real na tela, uma visão do real, um momento em que a realidade atravessa a mente do indivíduo, já vai para um campo mais teórico e filosófico, né? Então, a gente vai se colocar essa pergunta: descrever ou explicar o trabalho de arte? É uma questão que a gente se depara muitas vezes quando vamos falar do nosso trabalho. Em geral, isso acontece muito também comigo. Com um público leigo, muitas vezes a gente comenta sobre a técnica, porque as pessoas não conhecem. É relevante também, porque a pessoa vai entender melhor como foi processado aquele trabalho. Mas isso não define as questões estéticas que estão no trabalho. Então, o trabalho, a produção criativa é além da técnica. A técnica é apenas um meio, né? Então, eu te pergunto, é importante? Como você pode falar do seu conteúdo? Por onde a gente inicia quando a gente vai falar do seu próprio trabalho? Isso é uma questão, assim, bem para pensar. Como eu falei, que a técnica não é a parte central do trabalho, né? Mas o entendimento, né, e a percepção do seu processo criativo que vai além da técnica, ou às vezes questões que vão além da imagem, né? Vão te apontar para outras questões, às vezes são questões sociais, questões do meio ambiente, enfim, né? A técnica apenas é um meio, né, para você construir
um assunto ou aquilo que vai ser tratado, né, através da imagem. E uma das coisas que é bem importante, que o próprio artista vai criar seus caminhos. Às vezes a gente pode ter uma aproximação formal, um trabalho de outro artista, mas se a gente conhece o percurso criativo, sempre vai ser outro para cada um, né? Porque entra a subjetividade de cada artista, entra o meio, né? A cultura, das coisas que a gente vivencia, experiencia na vida. Então, essas coisas vão influenciar certamente na produção artística de cada um. Não tem como ser diferente. Porque às vezes eu vejo um trabalho e aí eu penso, e aí quando eu conheço o artista, eu faço essa conexão. É assim, é meio que automática. Eu acho que esses anos de experiência também como professora, trabalhando, né, nessas questões também, a partir das inquietações de diferentes, né, alunos que eu tive, né, orientação em, na construção do problema ou das questões centrais do trabalho, né, quando eu trabalhava com a questão da reflexão textual e visual. Então, são elementos assim que a gente acaba, só pode ser, né? Eu acho que isso já dá uma certa experiência nesse sentido, né? Então, uma das questões, assim, eu acho também de se pensar como as escolhas dos meios, eu acho que tem uma escolha, e aí já entra uma seleção, né, do que, e materiais e processos que interessam para cada um, e é diferente para cada um, né? Então, a gente tem a nossa identidade, coisas que a gente se identifica mais, e que bom, né? Então, cada um tem essa identidade, né? Então, e descobrir qual é essa identidade do trabalho que é importante. E aqui eu trago um exemplo da Joana Vasconcelos, que é uma artista portuguesa, que por acaso, quando eu estive alguns anos atrás em Portugal, descobri ela e tinha uma enorme uma exposição lá no museu, ela ocupando todo esse museu, e, e ela é um ícone na arte portuguesa, da arte portuguesa. Bom, ela tem, eu acho que um dos maiores ateliês de artista. Não sei quem é o maior, mas é assim, é uma coisa incrivelmente enorme, né? E ela tem uma baita equipe também que trabalha junto. O que que ela vai trazer, então, no seu trabalho? Questões do feminino, da cultura, do fazer. Então, ela vai trazer a historicidade das linguagens, questões que a obra está propondo, né? Então, discute também a questão do feminino, no caso, o lugar da mulher no mundo, né? Essa identidade coletiva. Também ela questiona a sociedade do consumo, a civilização do excesso, o kit, o hiperkit, né? Então, é imenso o trabalho. Inclusive, ela está com uma exposição agora em Curitiba. Tem uma parte do trabalho que eu tenho muita vontade de ver, né? Então, eu também penso, é diferente, né? Quando a gente tem a oportunidade de vivenciar o trabalho de um artista, né? Então, depois vamos mostrar aqui os trabalhos aqui. Por exemplo, esse trabalho, eu entrei no museu e vi assim de longe, assim, digo, nossa, que coisa incrível, que lindo esse lustre, né? Magnífico e tudo. E quando a gente chega perto, ele é feito de absorventes internos femininos, né? Então já traz uma questão do feminino, né? De trazer à tona, né, questões bem importantes, né. Esse outro trabalho também, né, que é um solitário que ela chama, né, são feitos de rodas de automóveis, aquelas, né, aquela estrutura da roda do automóvel,
e em cima são copos de plástico, né? Então, copos de uísque em cristal, no caso, né? Então, aí vai também questionar essa questão da sociedade de consumo, enfim, né? O lugar que a mulher ocupa, né, na sociedade, né? Será que todas querem amor, felicidade, né? Representado por um status também, talvez, né? Tão presente em essa superficialidade, muitas vezes muito presente, né, na cultura hoje. Esse outro trabalho também eu achei fantástico, né? Então, inclusive tem um vídeo dela fazendo esse trabalho, que aí a gente olha, nossa, né? Então, é bem de novo, são diferentes materiais, né? Materialidades, vocês viram, são diferentes elementos, mas que falam, que tratam da mesma coisa. Então, muitas vezes no nosso trabalho, a gente, por exemplo, como artista, tem artista que trabalha com escultura, com trabalho bidimensional, com desenho, sei lá, pintura, com diferentes materiais e materialidades, mas aqui, vejam, ela tem várias coisas, mas todos, é, o conceito, a ideia perpassa por todos os trabalhos, né? Essas discussões que ela traz, né? Então, são é, um trabalho feito com panelas e, né, enfim, e tampas de panela, né? Então, isso é muito louco, né, de pensar bem essa questão desse glamour feminino, mas, ao mesmo tempo, né, tá ali também, tem outras, dá para fazer muitas leituras aí, né, sobre esse trabalho. Então, sempre, quer dizer, a questão aí é para além do material, né? Para além da técnica que ela utilizou, mas o conceito, a ideia, o que que tem, né? O que que permeia todos os trabalhos dessa artista, né? Então, aí que entra a questão do diálogo consistente na produção de um artista. Entender como se dá esse trabalho, o que que eh, digamos, me instiga no meu processo artístico e faz com que isso esteja presente em todas as obras. Eu sei também, justamente essa minha questão de eu trabalhar muitos anos também na universidade, que os alunos, então, nesse momento de construir o seu conceito, vou trazer todos os trabalhos, né? Eu podia fazer uma seleção. Mas esse é escultura, mas esse é pintura, mas são coisas diversas. Mas a pessoa é a mesma, entende? A gente não foge da gente mesmo. Então, tem questões que estão aí e que às vezes a gente não sabe ver, né? Então, precisa também, digamos, a gente aprender, digamos assim, o que faz parte do meu trabalho, quais são os elementos que estão ali. Então, aqui uma outra artista, que é uma grande artista brasileira, Adriana Varejão, né, também, e ela traz muitas questões, né, são bem, eu acho que impactantes, né, eu confesso que também fiz trabalho numa Bienal aqui em Porto Alegre, e aqueles azulejos, aquelas carnes saindo ali, nossa, me deu uma sensação. Eu estou falando de uma experiência pessoal, assim, de ter me impactado muito, né, essa obra, né? E eu não conhecia também o trabalho dela, já faz mais tempo, mas o que que ela traz nesse trabalho, né? Então, ela tem uma questão dos elementos do barroco, né? Na verdade, da arte contemporânea, traz a questão desse processo de miscigenação do país, a violência que foi o processo de colonização, né? E faz referência à ideia do canibalismo, esquartejamento, mas é assim, é uma certa, essas carnes saindo da parede, né? Tem um certo movimento assim de crueldade, né? Né? Então, e de uma forma invasiva, né? Sensual, invasiva, e, e essa ideia do azulejo também faz muito
essa é um material, né, ligado simbolicamente muito importante na nossa história cultural brasileira, né? E, mas ao mesmo tempo escondem, né? São feridas que se revelam e não se revelam, né? Que muita coisa escondida também em todo esse processo que o trabalho dela traz, né? Então, aqui tem uma fala dela também, autorretratos coloniais, né? Essa ferida aberta, né? Na verdade, traz também um pouco essa reflexão sobre a tradição da portuguesa, né? Da azulejaria, né? E que influenciou muito, né? O Brasil no período colonial, né? Aqui tem a fala dela, né? E também o que que ela entende pelo seu trabalho. Inclusive, teve uma exposição, acho que foi ano passado, na Pinacoteca de São Paulo, que eu, por acaso, eu só vi a montagem, mas depois, mas muito forte o trabalho dela, né? Então, e aí, no caso, né, são como que línguas, né, que se projetam para fora da obra, né, de dentro para fora da obra, né? E aqui tem uma fala dela também. Eu acho que isso também, né? De novo, eu reforço da fala do artista, né? Gosto das ruínas, pois elas servem de metáfora para um tempo inacabado. Indicam a fragilidade da tradição, a precariedade da noção de projeto e a instabilidade de valores em países como o Brasil, onde o descontínuo é a regra, representa o tempo iminente de decomposição da carne. Elas me lembram da canção Fora da Ordem, de Caetano Veloso, que cita Lévi-Strauss em passagem para o São Paulo, dizendo assim, aqui tudo parece que ainda construção e já era ruína. Então, aqui o que que acontece? Ela também fala daquilo que alimenta, né? Aquilo que faz parte, né, das leituras, né, de tudo que envolve, né, o ser humano com seu contexto, seu entorno, né? Aqui, então, eu quero deixar algumas questões, né, para abordar seu trabalho, para vocês pensarem, né? Como detectar as questões poéticas que identificam o seu trabalho artístico? Quais os elementos visuais que são recorrentes? Isso que eu falava há pouco. O que que atravessa, né, o seu trabalho? O que que permeia entre os seus trabalhos, né? É, perceber o que que é fundamental e o que é complemento. Como articular as referências artísticas em seus aspectos formais e sua pertinência conceitual. Isso que eu também falava há pouco, às vezes a questão formal, né, e a questão conceitual que está presente no seu trabalho. Então, uma coisa é a relação, né, da forma e do conteúdo, como essas coisas se equilibram, no caso, né? Como elas estão, se ativam mutuamente. Tem mais um? Então, uma última pergunta, né? De que forma você tem buscado estruturar a sua produção artística? Fica essa pergunta para vocês pensarem. Obrigada. Sim, obrigada pela aula, Lourdes. Algumas pessoas mandaram algumas perguntas, depois a gente vai acabar repassando, né, elas agora no final. Se mais alguém tiver, pode mandar ali no chat que a gente está anotando as perguntas, tá? Deixa eu parar aqui.